Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Já está no ar o Estúdio Sat, aqui da nossa programação, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 10 horas nós temos um encontro marcado. Como que foi o seu final de semana? Conta aí pra gente. A gente está ao vivo na nossa página no facebook.com/amazonsat, tá bom? Você pode também, inclusive, mandar mensagem de texto ou WhatsApp, participar com a gente, interagir com a nossa produção. O número é 92, código de Manaus, 98111-4512. Lembrando que você também pode se manter bem informado sobre tudo que acontece aqui na nossa região amazônica, acessando o portal amazônia.com. Um grande abraço para você. A semana só está começando. A gente tem muitos assuntos interessantes aqui no Estúdio Sat, viu? A maioria dos problemas de estômago e intestinais, também em crianças pequenas, acontecem devido às alterações dos hábitos alimentares. No entanto, é importante saber que eles recebam cuidados adequados e também não interferir com o seu desenvolvimento. Para falar a respeito deste assunto, aqui ao meu lado está o Dr. Fabiliano Rodrigues, ele é gastropediatra. Dr. Fabiliano, bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Sat. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, falando desse assunto, como que a gente pode estar identificando esses possíveis problemas no estômago em crianças, já que em crianças, às vezes, tão nenenzinho, é tão difícil, às vezes, de identificar, né? Na realidade, assim, a dificuldade ela é inerente à comunicação, né? Independente da idade da criança. Quanto menor a idade, mais difícil é a criança manifestar objetivamente. Mas a manifestação na criança, ela é, mesmo em idades maiores, a manifestação é indireta. Uhum. Provavelmente até a idade de 6, 8 anos de idade, a criança não consegue objetivar a manifestação. Dizer, olha, está doendo, está queimando, uhum. Está tendo cólica, etc. e tal. Uhum. Então, geralmente essas manifestações são subjetivas. E quais são os principais sintomas que a gente precisa observar numa criança para saber se ela está com alguma disfunção intestinal? Uma manifestação muito comum e extremamente sensível é a mudança do comportamento da criança, em todos os aspectos. E o principal é a mudança do comportamento alimentar. Uhum. A aceitação alimentar é um fato extremamente relevante como parâmetro de saúde ou de doença. Uhum. Quanto mais agudo for o processo, mais intenso e objetivo vai ser a manifestação, a recusa alimentar ou a modificação do hábito alimentar propriamente dito. E eu pontuei aqui algumas das principais doenças, né, ou sintomas que as crianças sentem, é a questão da constipação. Como perceber se ela está constipada? Constipação na criança, ela, como também no adulto, mas na criança, mais especificamente, ela tem manifestação geralmente muito pouco manifesta. Uhum. A grande maioria das crianças, elas evoluem com constipação por um período muito longo e só começam a manifestar já numa fase bem evoluída da constipação, quando não há um estabelecimento propriamente dito de por exemplo, sangramento, hemorroidas, essas coisas. Uhum. Mas a mudança do hábito evacuatório da criança, ela ocorre de forma a ser mascarado pelo próprio crescimento da criança. Uhum. A criança ela continua evacuando, muitas vezes até aumenta o número de evacuações como uma forma de compensação, e mesmo sendo essa constipação, mesmo ela ocorrendo. Então, a mudança do hábito alimentar é outra forma de manifestação, a distensão abdominal é outra forma de manifestação. Às vezes, algumas crianças manifestam por agressividade, irritabilidade, impaciência e mudança do comportamento, do humor propriamente dito, rendimento escolar prejudicado e tudo mais. E essa questão das cólicas também, os bebês têm muita cólica, não é, doutor? As cólicas nas crianças abaixo de 2 anos, elas são muito relacionadas com o fato de estar sendo testado, vamos dizer assim, a alimentação da criança. Nós estamos fazendo a introdução de vários alimentos e esses alimentos, na maioria das vezes, impõem um trabalho digestivo e absortivo que muitas vezes acaba superando a capacidade de tolerância da criança. Então, as cólicas, elas vêm a coexistir com a criança abaixo de 2 anos de idade. Acima dos 2 anos,
propriamente dito, a probabilidade da cólica se refletir, quer dizer, manifestar um problema de saúde da criança é maior. E por isso tem que ser avaliado. Essas cólicas e também a diarreia pode ser causada também por uma alimentação excessiva? Sim, o excesso de alimento faz tão mal quanto a falta dele. Lembrando que nós não somos 100% tolerantes a todos os alimentos. Né? Há uma capacidade de digestão e absorção pelo intestino. Todos os alimentos que são ingeridos em excesso, eles serão parcialmente eliminados sem digestão. Por isso que muitas vezes a gente come, por exemplo, um alimento que seja muito pesado e necessariamente esse alimento sairá parcialmente nas fezes, um dia ou até menos do que isso antes. Então, o excesso de alimento é prejudicial também e provocará algum sintoma necessariamente. E o que seria a síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável, como o próprio nome diz, é uma síndrome cujo nome atualmente já modificou um pouco, porque até a década de 90, o início dos anos 2000, a nomenclatura foi modificada para síndrome do aparelho digestivo irritável, porque hoje em dia se sabe que não é só o intestino que é irritável, não é só o intestino que reage a alguns alimentos. E até da boca até o bordo anal pode haver manifestação especificamente relacionada com o alimento. Então, a síndrome do intestino irritável nada mais é do que, vamos dizer assim, uma hipersensibilidade a alimentos específicos. Algumas pessoas a alimentos inespecíficos, etc. Corrigindo. Algumas pessoas elas conseguem manifestar mais intensamente com alguns alimentos específicos, mas na maioria das vezes o intestino reage muito facilmente a muitos alimentos. Então há necessidade de uma condução alimentar, nutricional, uma orientação bem embasada, bem objetivada para o paciente que está sendo conduzido, no sentido de minimizar os sintomas. Logicamente que, como o intestino é hipersensível, o estado emocional, ele também provoca muito sintoma. Então, as pessoas que são muito tensas, que têm um ritmo de vida muito acelerado, vamos dizer assim, nos adultos e nas crianças, hoje em dia, cada vez mais frequentemente, devido ao ritmo de vida da criança, a escola durante o dia todo, a sobrecarga de atividades, etc. e tal, isso tem gerado bastante, as crianças serem bastante sintomáticas. E a síndrome de vômito cíclico, o que seria? Vômitos cíclicos também estão relacionados com o erro alimentar, principalmente. Mas vômito cíclico pode ser a única manifestação de um problema, de uma patologia. Né? Mais especificamente falando, mais frequentemente, os vômitos cíclicos estão relacionados com as intolerâncias alimentares. Mas os vômitos são manifestação de muitas patologias que comprometem o aparelho digestivo ou que podem comprometer qualquer outro órgão ou sistema do organismo. E quais são as principais problemas digestivos que são mais comuns em bebês? Dependendo da faixa etária, né? A sintomatologia, os problemas são relacionados com a faixa etária. Vamos dizer assim, abaixo dos 2 anos o que mais preocupa é o refluxo. E a doença do refluxo com todas as suas consequências, né? A possibilidade de esofagite, de gastrite, de doenças do aparelho respiratório como um todo, as faringites, etc. e tal, relacionadas com o refluxo. Acima dos 2 anos de idade, preocupa muito os erros alimentares e também, acima dos 4 anos, a constipação intestinal. De modo geral, a gente pode dividir dessa forma. Mas as cólicas intestinais, a dor abdominal crônica e recorrente, doenças pépticas, tipo gastrite, úlcera, duodenite, essas coisas, elas têm também uma incidência muito alta. As intolerâncias e a má digestão alimentar também são muito frequentes. Constipação intestinal com as consequências, com sangramento digestivo, sangramento retal, também são uma frequência muito grande nos consultórios. E outras patologias mais raras, mas que também são muito importantes de ser tratadas. E para encerrar a sua participação, quais são os tipos de tratamentos e como que pode se evitar esses problemas em crianças? Pois tudo é muito específico, né? O que é importante entender é que em qualquer manifestação
a criança tem que ser submetida a uma avaliação especializada. Você não pode tentar conduzir uma criança, por exemplo, com vômito cíclico em casa. Você não pode menosprezar a importância de tratar a constipação intestinal, porque como todo problema crônico, como toda doença crônica, ela, se não tratada, evoluirá para as complicações. Você não pode considerar como uma normalidade a criança que tem refluxo acima dos 2 anos de idade. Qualquer manifestação acima de determinada faixa etária, ela tem que ser valorizada. E o médico, o especialista, tem que ser consultado sempre, porque a conduta que não é eficiente, ela, portanto, ajudará o problema e não a criança. Então, precisa ser submetida a uma avaliação clínica, precisa ser submetida aos exames específicos orientado pelo especialista, para que seja feito um diagnóstico e elaborada uma terapêutica apropriada e direcionada para o problema específico. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. O senhor pode ficar à vontade para deixar os seus contatos? Eu que agradeço, fico sempre à disposição. Ok, nós aqui agradecemos a sua presença aqui também. Bom, a gente vai encerrando esse bloco aqui do Estúdio Site. Lembrando que você pode interagir com a nossa produção, tá bom? 92 Código de Manaus, 981 11 45 12. Um abraço para você que está acompanhando a nossa programação ao vivo aí pelo site do Amazon Site também. A gente volta já já.